Bom dia, bem-vindos a mais uma Flag Talk. Nesta primeira temporada dedicada ao mercado da publicidade, estamos no episódio 10, hoje com a Sandra Álvares Batista. Exato. É a primeira convidada que vem da área da mídia, portanto das agências de mídia. Embora as começamos sempre aqui com uma provocação e faço essa provocação. Tu és dos poucos profissionais, das poucas profissionais que eu conheço no mercado, que eu acho que teve todos os lados. Teve na criativa, no cliente, na mídia. Tive. É a paixão da tua vida, a mídia agora? Ou... Eu acho que todos vão sendo a paixão da minha vida. Eu acho que na realidade é assim. Eu sou uma pessoa um bocadinho irrequieta. Acho que até me foi Não se nota. Acho que até me foi-me diagnosticado agora uma certa hiperatividade adulta. Okay. Se calhar um bocadinho mais intelectual, não tanto física. É uma coisa que eu, que eu tenho que repensar e tenho que mudar. Mas é assim, a mídia neste momento obviamente que é a minha paixão. Mas já foram outras áreas noutros momentos. Porque eu acho que um bocadinho até por definição e por esta irrequietabilidade que eu tenho, quero ir sempre conhecendo coisas novas e conhecendo áreas novas. E eu defini quase como que eu coloquei no centro as marcas e a comunicação das marcas. E o que eu quero é saber tudo o que é Podemos possível. esperar-te daqui a um tempo numa produtora, uma agência de relações públicas. Quem sabe? Mas na realidade o que eu quis sempre foi conhecer todas as áreas e todas as perspectivas à volta da comunicação das marcas. Para quando eu penso numa marca e penso, eu quero fazer chegar a mensagem desta marca ao consumidor, eu consegui ter a noção de como é que eu poderia fazer melhor em todas as áreas. Claro que eu não estou em simultâneo em todas as áreas, neste momento estou na mídia, já tive, como tu disseste, nos outros. E pronto, mas tendo esse conhecimento facilita obviamente esse trabalho. Tu já entraste no mercado há mais tempo, muito mais tempo que eu, mas quando eu entrei... Entrei há 22 anos, 22 mais ou anos, menos. pronto, eu entrei, Sim. vai fazer 10 anos, por aí, portanto, essencialmente o dobro. E quando eu entrei no mercado havia um discurso que certamente já apanhaste também, em certa medida, em que dizia, pá, antes era muito bom. Sim. Mas vieram as agências de mídia e tiraram do ganha-pão e não se consegue cobrar a criatividade e a culpa é das agências de mídia, estão cheias de dinheiro. Nas networks nota-se muito esse discurso, não é? Nós, coitadinhos criativos, olhar para aqueles tipos na mídia cheios de dinheiro. Sabes que É verdade, isso... Assim, eu também já não apanhei a parte das festas. Portanto, não. Quando eu entrei e eu comecei, e como tu disseste e muito bem, eu comecei por marketing, comecei por vendas. Depois marketing. E quando eu entrei na primeira agência de publicidade, essa parte, portanto, a mídia já tinha saído. Eu entrei mais ou menos em 2000, 2001, portanto, era a altura em que a mídia já tinha saído. Portanto, eu também ouvi como tu. O bem bom era antes e antes é que era. Mas não há ninguém que nunca tenha trabalhado em crise. Não é? Exato, portanto, eu também já entrei nessa fase. Se eu acho que é verdade ou que é mentira, acho que o sistema se vai reajustando e que houve uma altura em que se sentiu a necessidade dessas áreas se separarem e cada uma ser rentável por si. Portanto, as agências criativas tiveram que encontrar uma forma de justificar o seu trabalho, não justificar o seu trabalho, é fazer pagar, não através muitas vezes daquilo que eram mais os FIIs de mídia, aquilo que é o seu trabalho. Portanto, a criatividade, tudo isso, as marcas têm que pagar por isso e as agências de meios, por seu lado, fazem o mesmo relativamente àquilo que são as estratégias e que é o planeamento da mídia. Eu reparo depois, a determinada altura, é interessante, talvez nos últimos 3, 4 anos, há um movimento de agências de mídia, algumas cá em Portugal, nem tanto, mas lá fora muito agressivamente, em que começam a fazer criatividade também. Né? Portanto, nós começamos a ver no LinkedIn e este tipo estava na BBDO e agora está na Mindshare, imaginemos, ou está noutra agência de mídia qualquer. Então, mas eles estão a fazer, a criatividade deste anúncio vem deles, como é que... Achas que isto vai acabar por se misturar? Ou seja, podes olhar para a tua agência e pensar que a PHC daqui a... PHD, desculpa, PHC dos computadores, essa é sempre uma bofetada. Que a PHD daqui a 10 anos pode estar a vender criatividade pura e dura. Eu acho que o que se viu foi um processo, o que se está a ver neste momento é a inversão daquilo que aconteceu há 7, 10 anos atrás, em que as agências se separaram e que agora o que nós notamos, se olharmos para os vários grupos, é outra vez a começarem a juntar-se. One Shop Agency, não é? Exatamente. E não é ao nível só de uma agência, portanto, é um grupo de comunicação e que decide. E às vezes não estamos a falar só das agências criativas e das agências de meios, estamos a falar também das agências de comunicação, depende do que é que o grupo tiver. A AVG da UPP agora protagonizaram este ano, exemplo, não é? exatamente, juntaram-se. O grupo Omnicom, que é o grupo ao qual a PHD pertence, Sempre tiveram, mais ou menos. não está ainda a fazer essa junção física, ou seja, não definiu ainda que essa junção física vai ser feita. O que não quer dizer que no futuro não entre também por esse caminho. Portanto, se me perguntas se eu vejo a PHD daqui a um tempo a vender criatividade, hoje em dia
as agências de mídia e os grupos de mídia já se posicionam dessa forma, portanto que vendem na realidade tudo, mas são agências do mesmo grupo que prestam esse Sim, vendem num serviço. outsourcing interno, não é? Sim. Mas, eu não sei no vosso caso, mas há muita agência de mídia que vende diretamente, por exemplo, criatividade para redes sociais. Gestão de redes sociais. Sim, sim. Que é as chamadas áreas cinzentas, que sabe, se é da RP, São se as é de da mídia, publicidade, exatamente, da mídia. são as de mídia, são as agências de comunicação, são as agências de publicidade. Eu acho que essas áreas acabaram por ser, quando começaram a ser novidade, que hoje em dia já não são, claramente, mas quando começaram a ser novidade, todas as agências viram nisso uma possível fonte de rendimento e, portanto, quiseram prestar esse tipo de serviço. Hoje em dia, pelo menos em relação às agências de mídia, o que se nota é que nós tendemos a focar-nos mais naquilo que é o nosso core business. O que é que isso significa? Significa que nós fazemos, obviamente, também dentro das redes sociais, mas focamos na mídia paga. Sim. Não é? Portanto, enquanto, por exemplo, uma agência de comunicação, uma agência de publicidade faz, por exemplo, Os a brasileiros chamam gestão, mídia espontânea, não é? faz a gestão e acaba por criar tudo aquilo que é o reach orgânico, nós depois, o que fazemos nas agências de mídia é pôr investimento em cima, por exemplo, de um post que está a funcionar muito bem, então coloca-se algum investimento para aumentar o reach. Okay. Nós focamos nas agências de mídia mais na parte da mídia paga, que na verdade é muito sobre isso que nós tratamos, não é? Bem, outros, não vou dizer inimigos, não é? Portanto, não são parceiros, mas durante muito tempo havia também um discurso um bocado contra as agências de mídia por parte das mídias, dos jornais, das revistas, especialmente dos jornais e das revistas, das televisões, nem tanto. Achas que essa relação hoje em dia é mais próxima? Não percebi a pergunta. Dizia-se que as agências de mídia exploravam os jornais, exploravam as revistas, não tiravam-lhes rentabilidade, que eles poderiam vender diretamente sem precisar de intermediários e que a mídia as agências de mídia vieram acabar por estragar o negócio. Eu acho, acho que essa tensão já não faz sentido. Eu acho a tensão deles virou para o Google todos também. Eu acho que todos os meios, ou todos os publishers têm as duas vertentes, aqueles que acabam por fazer um contacto direto com aqueles clientes que eles acham que devem fazê-lo direto e depois com as agências de meios. Eu acho que nós somos importantes para todos os publishers. O que é que eu acho que acontece e o que é importante para uma marca trabalhar com uma agência versus trabalhar diretamente com um publisher? É que nós, na realidade, qual é que é o nosso objetivo? É colocar aquela marca nos meios que nós achamos que são mais relevantes, não é? para aquele público-alvo. Nós fazemos-lo, quando estamos a pensar numa estratégia de mídia, fazemos-lo de forma isenta, independentemente de qual é que é o meio. Nós pensamos, esta marca tem esta mensagem, quer levá-la àquele público-alvo, quais é que são os meios corretos? E depois, dentro daqueles meios, quais é que são os suportes? Por exemplo, dentro da televisão, quais é que são os canais? Dentro da internet, quais é que são os sites, por exemplo? Portanto, por aí fora. Portanto, e depois delineamos a estratégia de acordo com aquilo que é o melhor. Eu acho que as marcas têm vantagem em ter esta opinião isenta relativamente a este ou aquele publisher. Porque se estiveres a falar diretamente com um publisher, é óbvio que ele te vai dizer, não é que dê mais jeito, vai vender aquilo que é os serviços que ele tem para oferecer, as marcas que ele tem para oferecer e fala muito bem, com certeza, não é? Quando estamos a pensar numa estratégia que é uma agência que está a defini-la, a agência vai fazer essa estratégia de acordo com aquilo que são os objetivos da marca e não, portanto, de uma forma isenta relativamente aos vários publishers. E pode fazer sentido, ou seja, já falamos aqui da lógica do One Shop Agency e dos movimentos que estão a ver para as várias marcas trabalharem com... Deixa-me só acrescentar uma coisa em relação à pergunta que tu me fizeste anterior, que eu acho que é importante. Como nós sabemos, passámos e continuamos a passar por este momento de crise relativamente aos investimentos publicitários, que aumentaram nos últimos anos um bocadinho. Sim, aumentaram um bocadinho, mas não voltámos ainda aos valores que tínhamos há uns anos atrás. Nem sei se iremos voltar, acredito que sim, espero que sim. Mas o que é que isso fez? Fez com que, obviamente, da parte dos meios, houvesse também redução de equipas. Sim. Não é? Por isso, ao haver redução de equipas, mesmo para eles, é difícil chegar diretamente a vários clientes. Hoje em dia eu tenho a sensação que eles até se suportam mais nas agências para conseguir chegar a esses clientes, porque eles próprios não têm equipas suficientes para fazer esse trabalho direto. Portanto, as agências passam a ser, nesse ponto de vista, também mais relevantes. Aí é interessante, que tu vês as agências, obviamente, mas tu notas que essa redução nos grupos de mídia não está a acontecer apenas no pessoal comercial, está a acontecer também no pessoal editorial, nos jornalistas. E tivemos agora o caso da empresa, não é? Que foi estas revistas, como já temos tido outros, tivemos
semana passada, a Motor Do Press. anunciar o fecho. A denunciar o fecho, portanto, Sim, temos tido a Motor Press também a semana passada. Como é que olhas para isto? Qualquer dia teremos mais agências de mídia do que mídias? Não, eu acho que isso tem a ver com os meios que nós estamos a falar em concreto. Nesse caso, estamos a falar da imprensa escrita. A imprensa escrita sofre uma crise há muitos anos e que eu, sinceramente, não sei como é que se vai resolver, porque, na realidade, eles tentam passar para o digital, só que nunca compensa em termos de receitas, de investimentos publicitários, uma coisa não compensa a outra. Portanto, eles sentiram-se obrigados a reduzir A presença física. a parte editorial, que era na realidade o que tu estavas a falar. Portanto, nós estamos a falar em relação, nesses dois casos concretos, estamos a falar da imprensa escrita, não é? Certo. Portanto, é diferente do que se passa com os outros meios. Portanto, é um meio claramente em crise. Outros meios que, mesmo sendo tradicionais, continuam a subir, como a rádio, por exemplo, né? Que é um fenómeno. A rádio, eu acho que a rádio conseguiu fazer uma. Vamos ver como é que reage daqui para a frente, não é? Quando nós no carro pudermos aceder Este podcast, por exemplo. a tudo o que quisermos. Acho que a rádio tem novamente um grande desafio. Mas a rádio soube-se adaptar muito bem. Quando a rádio começou a entrar em crise, conseguiu-se adaptar-se muito bem, utilizando as redes sociais, utilizando uma série de. Portanto, juntando àquilo que é a rádio, que é a emissão de rádio, a imagem. Hoje em dia, grande parte dos programas de rádio já são filmados. Se vocês forem, por exemplo, estar agora aqui a falar a rádio comercial, depois divulgam os nossos estudos e fazem uma série de coisas que já inclui também a imagem, não só a voz, à volta da rádio, que os fizeram, quanto a mim, adaptar-se lindamente àquele momento em que começaram a entrar em crise. Portanto, a rádio parece-me ser um meio exemplo no sentido de uma boa adaptação. E, por acaso é interessante, como é que nós analisando, por um lado a televisão, Sim. Por outro lado a rádio, e sendo que os principais concorrentes, ou o principal concorrente de ambos é o mesmo, é o streaming, né? Seja o Spotify desta vida, o Groove Shark, uma coisa do género, na rádio, quer o Netflix ou a Amazon na questão da televisão, porque que a rádio recupera e a televisão parece... A televisão não... Este ano é provavelmente o primeiro ano em que nós, em termos de investimentos publicitários, começamos a ver algum decréscimo... Começamos a ver... E a audiência também. Começamos a ver decréscimo, principalmente nas FTAs, portanto, nas televisões de free-to-air. Eu acho que no caso da televisão nós não nos podemos esquecer que a nossa população é muito envelhecida, não é? E as pessoas continuam, embora haja sempre este dilema, mas as pessoas veem televisão ou não veem televisão. Nós não podemos, se calhar, e não podemos mesmo comparar pelo nosso caso, mas que existem audiências televisivas, existem, e algumas delas são suportadas também nessa população um bocado mais envelhecida. Não é por acaso que os meus anunciantes é o Viva Melhor, é o Calcitrim e Pronto. o Mal do Tempo, essas coisas. Não são os maiores, mas são alguns bastante importantes. Relevantes, não é? Sim. Agora, claro, a televisão também começa a perder alguma audiência que é transferida para YouTube, para outras plataformas, Netflix, por aí fora, outras plataformas que são mais consumidas online. O que eu noto, do ponto de vista das televisões, em termos da evolução que eles pretendem dar, às vezes eles não interessa se o suporte físico onde vão ser vistos aqueles conteúdos é um suporte de televisão, interessa é que eles criam conteúdos para diversas plataformas. Eu acho que esse vai ser muito o mindset dos canais de televisão ao pensar no futuro. Sim. Por falar em futuro, e aqui uma coisa interessante, já vou falar do livro, de outras coisas que queria falar contigo também, mas já aqui uma coisa interessante, eu pedi-te ajuda há uns tempos, há uns meses atrás, Sim. Para uma coisa no Eco, em que falaste um bocadinho sobre as tendências da mídia, e centraste muito numa lógica que achei bastante interessante, a inteligência artificial e todos os devices que hoje em dia temos para comunicar. Obviamente que há 6 meses ninguém falava disto, desde há 2 semanas com o Web Summit, toda a gente descobriu a inteligência artificial, não é? Ok, eu ia dizer há 6 meses porque assim, só agora pegando um bocadinho nesse tema, obviamente que grande parte das coisas que eu te disse tem a ver com os ensinamentos que eu vou tendo dentro da network e a PHD é engraçada, é uma network que eu gosto imenso de trabalhar, porque uma das coisas que eu noto que a diferencia das outras networks de mídia é a constante procura e o constante lançamento de temas que são os hot topics dentro do nosso mercado. E esta questão da inteligência artificial, já há 2 anos atrás, nós lançámos um livro sobre inteligência artificial especificamente, e agora acabámos de lançar, só um bocadinho atrás, a PHD, tanto como sistematicamente estuda aquilo que são os temas importantes dentro do mercado da mídia,
mais ou menos 2 em 2 anos, lança um livro sobre esse tema. Já vai no 7º, 8º livro lançado. Normalmente é lançado em Cannes, no Festival de Publicidade de Cannes. É convidado uma pessoa relevante dentro daquela área. Pronto. E mais ou menos 2 anos. Sofia. Exato. 2 em 2 anos lança o tal livro. Este ano lançou sobre o merge. O livro chama-se Merge e o que fala é como é que se vai reduzindo o gap entre a tecnologia e as pessoas. Como é que a tecnologia vai evoluir e como é que as pessoas se vão adaptando a essa tecnologia. Obviamente depois pensando sempre nas implicações em termos de mídia e de publicidade. Mas há 2 anos atrás foi lançado um livro exatamente sobre a inteligência artificial, onde já se abordavam todos esses temas. Na altura eu lembro-me de falar com algumas pessoas, até porque eu escrevo uns artigos também para a Marketeer, para outros sítios, mas pronto, rotineiramente para a Marketeer, e houve uma altura que pensei em falar sobre isso na inteligência artificial. E aconselhei-me com uma pessoa que eu considero muito evoluída em termos de temas do dia a dia. Ele disse: não fales sobre isso. Dá um ar doido. Não fales sobre isso. Não falas sempre de ar doido. Não fales sobre isso porque isso não é assim um tema muito relevante. Não é relevante, não se está a falar sobre isso. Imagino. E hoje em dia. Há 2 anos já chegaram um cliente. Sim. E a dizer: daqui a 2 anos o grande tema vai ser robôs. Sim. Ele passou-se. Vamos procurar outra agência. Mas basta pensarmos, por exemplo, no search, não é? Na pesquisa. A máquina vai aprendendo connosco. Portanto, isso estamos a falar de inteligência artificial. Machine learning, não é? Machine learning. O que é que aconteceu? Os dados são cada vez mais, não é? Nós hoje em dia recolhemos dados em praticamente tudo o que fazemos e no futuro recolheremos em tudo. No futuro, esta caneca que aqui está vai estar ligada online, vai estar ligada e vai estar a emitir algum tipo de dados, a dizer que eu levo a caneca não sei quantas vezes à boca e por aí fora. Portanto, no futuro, isso será ainda mais, a quantidade de dados será ainda maior. Então, ao haver esta quantidade enorme de dados, foi necessário que alguém os trabalhasse. E daí surge o machine learning e daí surge tudo aquilo que eu falei nessa tal entrevista. Indo por partes, ou seja, indo pelas modas, as últimas modas todas, começamos por falar em Big Data e programático, portanto foram os grandes temas há 2 ou 3 anos, eram os grandes temas. Uma das coisas que sempre me assustou mais na questão do Big Data e principalmente do programático é a forma como as marcas fazem a coisa, às vezes um bocado despropositada. Eu lembro-me de um caso na Alemanha, de uma senhora, aqueles vídeos do final do ano do Facebook, que diz os melhores momentos do teu ano. Portanto, foi a primeira vez que fizeram aquilo. E a lógica daquilo é bastante simples, não é? Portanto, é uma análise de dados, onde vemos onde é que há mais shares, mais partilhas, mais comentários dos posts que nós fazemos e seleciona aqueles como os melhores. E ela tinha feito um post sobre a morte do filho. Pois. E obviamente teve uma série de gente a dar-lhe condolências e o Facebook achou que aquilo tinha sido um dos grandes momentos do ano dela. Não corremos esse risco das marcas muitas vezes parecerem patéticas na forma como comunicam? Nesse sentido, esse é um excelente exemplo, mas há inúmeros exemplos desse automatismo na compra que provoca esse tipo de situações, não é? Basta pensar, por exemplo, uma marca. Nós quando estamos a fazer a compra de publicidade programática, utilizamos muitas vezes keywords, não é? E podemos utilizar, por exemplo, a própria keyword que é a própria marca. E imagina que sai uma notícia. Já me aconteceu várias vezes. Não é? Má sobre a marca e ao lado está a aparecer a publicidade da marca. Acontece Ryanair cancela 20 mil voos, há pouco tempo estava a aparecer. E há pouco tempo o Google sofreu com essa situação, não é? Quando começaram a aparecer conteúdos extremistas e conteúdos não próprios, em que as marcas começaram a aparecer junto a esse tipo de conteúdos. E eu acho que isto tem tudo a ver com a evolução e com o afinamento. Claro que há formas de minimizar esse tipo de situações. Que é bloquear determinados tipos de conteúdos, que é em vez de criarmos as blacklists, portanto, nós não queremos aparecer junto a estes termos, ou nestes sites, criar as whitelists, nós queremos aparecer nesta tipologia de sites, junto a este tipo de keywords. Claro que isto depois tem a ver com o afinamento, mas as marcas, ao fazerem compra programática, isso já aconteceu em inúmeras situações, e o que nós pretendemos é que aconteça o menos possível. Portanto, o próprio Google, quando agora há 6 meses atrás, não tenho já noção temporal, porque o tempo passa tão depressa, eu faço tanta coisa ao mesmo tempo que já não sei há quanto tempo é que foi. O próprio Google tomou medidas drásticas relativamente a isso, tentando controlar os conteúdos que são colocados, não é controlar, os conteúdos que são colocados não é questão dos conteúdos, os conteúdos que são colocados no YouTube são de alguma forma categorizados por quem os coloca, não é? Pronto, eles estão a fazer algum tipo de controle também sobre
dessa forma, para que depois, quando nós fazemos compra programática de publicidade, não apareça junto a esse tipo de conteúdos, por exemplo. Estou só a dar um exemplo. Diz-me uma coisa, e quando falamos de geolocalização, não é? Quando já é beacons, essas coisas todas, que hoje em dia já temos, eu lembro-me de estar não vou dizer quem é a pessoa, mas lembro-me de estar a assistir a uma conferência de um concorrente teu e fiquei extremamente alarmado a determinada altura, porque ele dizia, não, porque eu consigo, qual X, não sei, era qual X, acho eu. Sim, é o OLX. OLX, acho eu. Consigo que uma pessoa que esteja parada no trânsito na Avenida da Liberdade há uma hora, há meia hora, consigo perceber que ele está lá parado e consigo mandar-lhe uma mensagem, uma notificação a dizer, olha, devias era comprar uma moto para não estás aí parado no trânsito. Olha, as motas nós temos à venda. E a minha cabeça de publicidade só pensava, se o tipo está numa cadeira de rodas, Pois, pode está ali lixado da vida, pode acontecer. Nunca mais consigo decidir. Por isso é que cada vez mais... Por isso é que, assim, eu sinceramente, nós olhamos hoje em dia, achamos que é uma evolução enorme desde há 10 anos atrás. Eu acho que ainda está tudo... Ou seja, é verdade que houve uma evolução enorme, mas ainda está tudo... Há muita coisa ainda por desenvolver. Há mais ferramentas do que formas de saber usá-las. Okay? Há mais ferramentas do que formas de saber usá-las ou não? Corretamente? Não, isso não sinto que haja. Eu acho que existe... Agora falo um bocadinho em nome das agências, Sim. não é? Mas acredito que nas outras áreas seja igual. Eu acho que existem as ferramentas disponíveis, nós tentamos ao máximo conseguir utilizá-las no seu maior potencial. Portanto, de formas de saber usá-las, não diria. Eu acho que estas ferramentas estão a sofrer evolução. E eu, na realidade, acho que elas estão numa fase muito inicial, porque esse tipo de erros, ou esse tipo de situações em que tu estás agora a referir, podem ainda acontecer, mas como é que elas vão deixar de acontecer? Com a evolução e com cada vez mais, na realidade, as máquinas saberem mais sobre nós. E é verdade que tudo o que nós fazemos online está a ficar registado. De alguma forma, não é? É altamente assustador. Por isso é que existem todas estas tentativas de regularização, não é? Da proteção de dados e tudo mais, e que acredito que vai evoluir ainda muito mais, e as pessoas podem dizer às vezes até que não querem, mas na realidade acho que há um tracking constante. Não é? Acho que há um tracking constante das nossas vidas. Falando em coisas assustadoras e que vão mudar a nossa vida, tu falavas a determinada altura nesse trabalho que fizemos para o ECO, tu falavas a determinada altura da inteligência artificial no sentido dos nossos assistentes pessoais. A Siri, a Alexa, sim, e tantas outras que vão surgir, a Cortana, exatamente. E dizias uma coisa que não me sai da cabeça ainda hoje, que era o trabalho do publicitário não será convencer apenas o consumidor, será convencer o consumidor e o seu melhor amigo, que é a sua inteligência artificial ou o seu assistente pessoal. O seu assistente pessoal, sim. Como é que isso vai processar? Ou seja, para quem está a ver isto pode parecer um bocado estranho. Como é que isto vai processar? Portanto, nós temos um assistente pessoal, que será, imaginemos Siri, o caso da Siri. A Siri anda connosco no bolso, no smartwatch, pode estar no nosso frigorífico, pode estar em vários formatos. E que interferência é que ela vai ter na nossa vida e como é que as marcas vão poder interagir através dela? Eu acho que hoje em dia as marcas pensam, e bem, não é? Muito como influenciar-nos a nós, consumidores. Mas essas assistentes pessoais já existem e vão continuar a existir. Se nós vimos dados, por exemplo, dados do Google, hoje em dia eles já dizem que cerca de 20% das pesquisas, não se estão a referir a Portugal, então, suponho que se estejam a referir ao mundo, já são feitas por voz. Portanto, essas pessoas, esses 20% de pessoas que fazem pesquisa já não escrevem e portanto, por voz fazem esse tipo de pesquisas. Portanto, utilizam essas assistentes pessoais. E que penso que em 2018 passará para 40%. Portanto, o próprio cada Google vez mais foi um sucesso enorme. Exatamente. Cada vez mais nós vamos utilizar esse tipo de assistentes pessoais. O que é que isso significa de um ponto de vista de quem está a criar? Quem está a criar tem que saber falar para essas assistentes pessoais e não apenas para nós, humanos, porque há determinadas categorias de produtos em que serão os assistentes pessoais com certeza a fazer a seleção por nós. Aquilo que não são categorias de tanto envolvimento, se calhar, imagina, ia dar um exemplo, vais comprar um carro, claro que a decisão final será a tua, mas cá toda a pesquisa será inicial, feita pela minha... e esta é de bastante envolvimento, só dizer que numa fase inicial essa assistente pessoal pode-te ajudar nessa pesquisa, mas imagina outra coisa bastante simples, tu queres ir a um restaurante e falas para a tua assistente pessoal e ela vai ler os comentários para mim e ela diz, Siri, marca-me um restaurante e ela pode fazer algum tipo de questões, mas é o restaurante se calhar que tu gostas ou é o restaurante que a Ana gosta?
da tua mulher, neste caso. Mas não pode ficar inteligente demais nesse aspecto. Ela não pode dizer, olha, como Claro estás que gordo, sim, vais ao por isso Donetron. claro que sim, não, pode, Isso é assustador. ser ofendido por uma Tens colesterol altíssimo. Claro que pode, e ela vai fazer esse tipo de coisas. Ela vai dizer, estou a notar, por exemplo, que o teu peso está, já que falaste nesse assunto, que o teu peso está acima, então recomendo-te que vás a este tipo de restaurante. E esta recomendação que ela vai dar é com base em quê? É com base com a informação que ela for recebendo, não só nossa, como das marcas. E para ela receber a informação das marcas, é preciso que as marcas saibam comunicar para ela. Percebes? Há outra coisa que se está a desenvolver, e quando nos últimos anos foi muito desenvolvida a questão do touch, hoje em dia está a ser muito desenvolvida e vai ser A voz, sim. a questão da voz por todas estas razões, porque toda a pesquisa acaba por ser por voz. O que é que isto provoca? Isto provoca que nós estamos aqui a ter esta conversa e as nossas assistentes pessoais estão a ouvi-la e estão a ouvir aquilo que eu digo. E eu posso dizer, olha, eu gosto, fui àquele restaurante e gostei. Registra, a próxima vez que me for sugerir um restaurante, pode-me sugerir aquele. Portanto, a voz vai fazer com que estes assistentes pessoais ainda se desenvolvam mais, ainda recolham mais informação sobre nós e ainda sejam mais pertinentes na altura de Mas as agências recomendar. mídias já estão nesse jogo, ou seja, Assim, já estão a escutar a nossa conversa e a saber que restaurante é que devem aconselhar ou que... não são as agências de mídia. As agências de mídia, na realidade, o que fazem não Então, são as já agências de conseguem mídia que comprar esse recolhem espaço, vá. Já conseguem comprar esse espaço. de acordo com as nossas preferências. Claro que sim. Claro que sim. Nós conseguimos medir e guardar informação sobre aquilo que é o perfil de navegação de uma determinada pessoa, sendo que essa pessoa, neste caso, se não houver um login, não tem nome, percebes? Não sei que és tu. Sei que existe uma pessoa que entrou, por exemplo, num site e fez um determinado perfil de navegação e depois saiu dali, foi fazer outra coisa e depois foi fazer não sei o quê. E eu aqui consigo medir quais é que foram os interesses desta pessoa. E se eu quiser servir de publicidade a uma pessoa com este tipo de comportamento ou similar, eu consigo servir publicidade, percebes? Não sei se és tu, se tu tiveres feito um login. Se tiveres feito um login, não sei que é a tua pessoa em concreto. Se não, consigo medir esse perfil, esse comportamento. E depois servir publicidade. Mas eu posso comprar a opinião da Siri ou da Alexa? Comprar quê? De um ponto de vista de marca, podes influenciá-la. Se tu de um ponto de vista... Imagina que eu era o teu cliente da BMW. Sim. E eu queria que sempre que alguém perguntasse à Siri qual é que é o melhor descontável do mercado, ele dissesse que é o BMW Z4. Isto seria possível? Sim. Isso é como tu hoje em dia pagas AdWords, no fundo. search, não, pagas AdWords, fazes AdWords e estás a pagar para que quando tu pesquisas, imagina tu nesse caso pesquisavas o melhor carro e apareceria, imagina, Volkswagen ou Audi. São marcas de trabalho, então não vou referir outras. Ok. O Audi TT, falamos sempre do Audi TT. Ou Seat, o que seja. Pronto, ou Skoda. É o Porsche. Pronto, uma dessas marcas. Ficou Porsche. Pode acontecer duas coisas. Ou elas trabalham tão bem o SEO, toda a parte orgânica, que automaticamente elas aparecem quando é feita a pesquisa. Essa é uma das formas, não é? Sim. Mas em conjunto com isso, normalmente o que existe é a compra de AdWords. Portanto, eles compram para saírem melhores posicionados cada vez que as pessoas pesquisam por determinada keyword. E o mesmo se passa ao nível da voz. Portanto, as marcas, neste momento, têm que trabalhar não só para aparecer a nível de quando pesquisas, quando escreves, como também ao nível da voz. Portanto, sim, a resposta é sim. A marca pode influenciar para aparecer em primeiro lugar. Pode e deve. Isso é o trabalho que as marcas têm que começar a fazer. Houve um bom exemplo este ano interno, não é? O resto já fazem. Este ano tivemos o exemplo da Burger King com o Google Home. Sim. Que eu, basicamente, através de um anúncio de TV, mídia ultra tradicional, o Google Home, e acabou por um lado, provar que as marcas vão conseguir interferir, mas também provar alguma falibilidade do sistema, não é? Sim. Ou seja, eu posso trabalhar o SEO ao contrário, posso trabalhar o SEO para dizer mal dos meus concorrentes. Podes, e tu podes, mesmo hoje em dia, portanto, não estou a falar ao nível do SEO, mas estou a falar ao nível do SEM, portanto, podes comprar as marcas concorrentes, a pessoa pesquisa pela tua marca concorrente e tu apareces. Não quer dizer que estejas a dizer mal, assim já me parece uma questão, já me parece um bocadinho falta de ética, não é? O dizer mal, mas podes comprar e em alguns mercados isso acontece, tu compras a palavra do teu concorrente, quando pesquisam sobre o teu concorrente, apareces tu. Pode acontecer, e obviamente, com o nível da voz... Os caras vão comprar BBDO e Angra República, Judite Mota, não estou a brincar. Sim, mas eu percebo essa lógica.
Agora, saindo aqui um bocadinho da parte Da mídia passando para outra das novas área. mídias, passando para outra área que tu também tens tido bastante relevância, tens tido bastante projeção, embora esteja tudo ligado, que era dos influenciadores. Portanto, escreveste um livro sobre... co-escreveste um livro Sim. sobre bloggers, em específico. Sim. A primeira pergunta que gostava de fazer sobre o livro que acho que é interessante, que é, eu estava a ver esta semana, ontem, salvo anteontem, os prémios de blogs Ontem, blogs do ano. e os grandes, exatamente. E eu lembro-me de ter sido nomeado para os blogs do ano há 7 anos, primeira edição. Mas não, segunda porque edição. esta foi a segunda. Não, mas já existia da TVI, uma coisa que era um programa da TV 24, que era o Filipe Caetano que apresentava, e que tinha os blogs do ano, que eram TVI também. Não sei se chamava exatamente blogs do ano. Não sei, não me lembro como é que se chamava. Mas lembro que havia, quando a blogosfera era outra coisa. Mas este ano o que se nota é os grandes vencedores não são bloggers. São bloggers, não são bloggers. São pessoas que põem vídeos no Facebook, são pessoas do YouTube. Tens as duas coisas. Só um bocadinho atrás. É verdade que eu escrevi o livro, chama-se Ser Blogger, em coautoria com a Carolina Afonso, e nós focámos muito, nós focámos em blogs. Nós chamamos ao livro Ser Blogger. Eu acho que também tem um bocadinho uma vertente, teve também a ver uma vertente um bocadinho comercial, porque o termo blog e blogger era mais conhecido e para nós, de um ponto de vista comercial, fazia mais sentido abordar o tema dessa forma. Mas é óbvio que nós no próprio livro, e conscientes disso, estamos a falar de bloggers, estamos a falar de vloggers, portanto pessoas que utilizam como forma de comunicação o vídeo, e por aí fora, fotografia, ou o que seja. Nós no próprio livro referimos isso. Relativamente aos blogs do ano, foi ontem, portanto eu era júri, e também lá estava, e quem ganhou eram bloggers e eram vloggers. Este ano apareceu foi a categoria também de vlogs, que não aparecia no ano anterior. Nas várias categorias, eu tinha inúmeras categorias, ganharam, por exemplo, então agora tentar lembrar alguma categoria Ana específica. Fofinha ganhou. Pronto, ia dizer, nas várias categorias ganhavam alguns que são puros bloggers, por exemplo, a Pipoca Mais Doce, a Cocó na Fralda, são bloggers mesmo, são bloggers já das mais antigas. A Pipoca Mais Doce já tinha o blog há 14 anos. Depois houve várias, algumas que eram já de vlogs mesmo, em que ganharam vloggers. E depois, é verdade, isso está a dizer que houve um fenómeno, que é o blog do ano foi ganho pela Bomba na Fofinha. O meu colega na banda. Pronto. E que eu adoro. Eu também adoro. Parte-me a rir com as coisas dela. E é um bom exemplo de interação com as marcas. Ainda ontem me fartei de rir, sim. E ela ganhou o blog do ano. Não podemos esquecer que a Bomba na Fofinha, como quase todos os bloggers, acabam por ter uma plataforma que é a plataforma mãe, e depois satélite, e depois tem uma série de outras plataformas onde trabalham. A Bomba na Fofinha, por exemplo, é muito forte, mais forte no Facebook do que no YouTube, embora trabalhe com vídeo. Portanto, não é por essa razão. Ela ganhou porque ela é espetacular e ela, na realidade, eu acho que ela representa aquilo que vão ser os bloggers ou vloggers ou os influenciadores do futuro. Na realidade, têm as plataformas todas e trabalham bem nas plataformas todas, tendo uma em que é mais relevante. No caso dela é o Facebook e o próprio blog dela. Eu acho que ela representa um bocadinho aquilo que... Eu acho que ela tem uma vantagem, que é aquilo soa a verdadeiro. Okay? Sim. E muitas das coisas que eu vejo nos influenciadores, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no YouTube, parece falso, parece construído para o discurso, a narrativa. Mas o discurso com as marcas ou o discurso dela? Não, o discurso nos vídeos todos. O próprio discurso dela enquanto conteúdo é verdadeiro. Sente-se que é verdadeiro. E a maior parte das vezes o resto sente-se que é falso. Eu não sei o que é que ela fazia nas agências de publicidade, mas ela... Foi a copy e passou para a copy. Pronto, ela era copy. Eu acho que ela, da forma como ela agarra tão bem, aqueles insights que ela vai buscar, ela até podia ser planeadora estratégica, porque eu acho que ela vai buscar... E ela trata muito de temas, na maior parte dos casos, relacionados com mulheres. E ela começa a retratar aqueles temas e eu rio-me tanto por aquilo, exatamente aquilo que nós pensamos e que nós sentimos. Portanto, ela para mim, sem saber o que ela fazia numa agência de publicidade, eu diria que ela seria planeadora estratégica, porque parece que ela conhece mesmo bem o consumidor e vai buscar aqueles insights mesmo relevantes. Mas pronto, saltando um bocadinho agora dela, é verdade que ela ganhou o blog do ano, eu acho que ela representa um bocadinho a imagem do que será um influenciador. Muitos deles vão evoluir, há muitos blogs que hoje nós já notamos que começam a utilizar muito mais o vídeo, portanto acabarão por evoluir também nesse sentido. E depois o vlog do ano ganhou o ANT. Não? Não?
Pois, mas devias. Se tivesse isso, mas Ele é é que youtuber, ele tem milhares de seguidores, agora não tenho os números de cabeça, mas pá, aí 3 milhares, milhões, pá, aí 3 milhões não quer dizer 3 ou 4 milhões, não tenho a certeza do número exato. E o que é que ele faz? Ele faz vídeos, muitos, como é que o meu filho me diz, portanto, o alvo isso é a deles, o vantagem target de deles... teres filhos, tem essa vantagem. Não, É que sim. tens contacto mais direto com as coisas. Eu tenho um verdadeiro estudo de mercado, pelo Mas menos tens de toda, diferentes, ainda por cima, não é? de toda a geração Z. Aliás, a da Alfa e da Z. A Alfa são os pequeninos até aos 6 anos, depois tens a Z, que são mais ou menos dos 6 aos 18, 19. Portanto, eu tenho em casa 7 crianças, portanto, destas idades todas. Focus group. Tenho focus group constante. Pronto, e eles, o target deles são muito miúdos, diria, dos 10, 12 aos 15. Pronto, e o que eles fazem é... muitos deles falam de gaming, outros falam, como é que ele me dizia? Agora não me lembro do termo. Eles usam mesmo um termo supostamente técnico. Como é que era? Não era agora não me lembro. Mas fazem, quer dizer, eu vou dizer uma coisa muito bárbara. Também aquilo são um bocadinho palhaçadas e brincadeiras e os miúdos adoram aquilo, cheios de efeitos especiais. Eu acho que se nota claramente que eles têm conhecimento de vídeo, eles sabem muito bem fazer vídeo, sabem muito bem fazer efeitos especiais, sabem muito bem tratar o vídeo. Portanto, eu acho que nessa área eles são exímios. E pronto, depois os miúdos adoram tudo aquilo que eles dizem, para eles é regra, nessa faixa etária. Pronto, o Ant é efetivamente assim o mais... Há uma série de outros, mas eu acho que o Ant representa exatamente o que é um youtuber, o que é um vlogger. Só que isso feromonas por causa do... Sim, da relação com as marcas. Da Agros, acho que era das Cadagros. Da Agros, sim. Não, conheço outros de ouvir falar. Uma dúvida que eu tenho, e acho que o teu livro deve ajudar a desmistificar isto, que é, tu na capa do livro tens, como é que quer ser blogger? O livro chama-se Ser Blogger, como criar, comunicar e monetizar um blog. Pronto. Vlog. Eu acho que as pessoas olham para aquilo e veem, ser blogger como ganhar dinheiro com isto. Mas é que muitas vezes essa é a primeira pergunta que as pessoas fazem e que eu acho, na minha opinião, e depois de ter entrevistado não sei quantos bloggers e ter... Nem eu nem a Carolina somos, agora neste momento somos porque criámos um blog, um pequeno blog relacionado com o tema do livro. Entrevistámos imensos bloggers e percebemos que especialmente aqueles que são de maior sucesso, criar o blog não foi pensar em monetizá-lo. A ideia não era essa, a ideia era, eu gosto muito deste tema, para mim isto é um tema que eu sou, portanto, que eu sou relevante a falar sobre este tema, e criaram um blog e começaram a falar sobre aquilo. E depois, mais tarde, apareceu a monetização. Agora, quem cria um blog, um vlog, o que seja, a pensar logo em fazer a monetização, não vai funcionar. Quer dizer, eu não sei se vai funcionar. Até pode funcionar se estiver por trás toda uma equipa que sabe como criar os conteúdos, portanto, houver uma coisa muito profissional. Uma pessoa que não seja um blog muito profissionalizado ainda e que queria só pensar em monetizá-lo, não parece que seja a forma. A pessoa tem que ser mesmo muito boa naquilo que está a falar para ter audiência. E só vais monetizar se tiveres audiência. Tens essa noção melhor que eu, até por trabalhares na parte da mídia, né? Mas há uma história muito... Ainda há umas semanas passou-se comigo. Eu estava no prédio da agência e estava no elevador e iam duas raparigas, acho que têm uns 16, 17, 18 anos, não sei, por aí. Iam a falar uma com a outra. Aliás, uma ia ao telemóvel e estava a outra. E aqui ao telemóvel... o discurso, porque eu sou influenciadora, sei lá o quê, e se querem... Mas ela ia dizer isso para alguém? Ao telefone, sim. Sim. Se querem que eu meta o post no Facebook, tem que pagar, e eu não vou, por isso, numa discoteca. Por acaso foi aquela onde houve... Toda a gente sabe o que eu estou a falar. Se querem que eu vá aí tirar a foto, sei lá o quê, tenho que pagar, mas eu não gosto de tirar fotos, eu achei piada aquilo, não gosto de tirar fotos em discotecas porque dá a ideia que não tenho estilo de vida saudável. Eu fiz com 16 anos, porque se calhar parece mal, parece que eu estou sempre na noite, dá aqui a minha imagem, a minha reputação. Então, mas para elas é muito importante a imagem e a reputação delas, porque elas não podem... No final do dia ela disse, portanto eles vão ter que pagar os 60 euros. Quanto? 60. Sim. E eu fiquei, mas se calhar isto não dá dinheiro, afinal. Eu não sei que influenciadora era, posso dizer que os valores que eu conheço são muito mais altos que isso, mas estamos a falar de pessoas que conseguem garantir que aquela mensagem vai passar para uma audiência grande, ou, nas duas hipóteses, ou as audiências que eles conseguem atingir são grandes, ou o tema da marca tem muita afinidade com o tema do blog ou do vlog, e por si também faz sentido haver
esse investimento. Mas consegue-se viver de... Consegue. Aliás, ontem, quem assistiu à entrega dos prémios viu que várias, não sei se, não todos, porque alguns referiram que não, portanto, não era o único modo de vida, mas grande parte das bloggers e das vloggers que lá... Que eram profissionais. Sim, que ganharam prémios. Aliás, uma das coisas que agradeceram foi as marcas e os seguidores lhes permitirem viver daquilo, portanto, fazerem daquilo um modo de vida. E há variedíssimos exemplos de pessoas que abandonaram as suas profissões e se dedicaram, começaram a ser influenciadores um bocadinho por hobby, mas depois largaram e passaram a ser sua profissão. Olha, a cocó na fralda, a pipoca, a stylista, sei lá, há muitos exemplos. Não conheces? Essas conheço. Por exemplo, agora uma Buma fofinha, não é? Também neste momento, Mas a ideia que me dá é que estão muito organizados por faixas etárias, não é? Sim. Portanto, eu sinto que o que me chega são coisas mais ou menos da minha faixa etária. Sim. Mas depois, chega por ser mesmo que tu procuras, não é? É o que me chega organicamente no feed. Sim, mas é normal, não é? Existe um algoritmo que vê no Facebook e em todas as plataformas, percebe quais são os teus interesses e te vai oferecer aquilo que são os teus interesses. Portanto, é normal, se tiveres interesses mais coincidam em termos de faixa etária, estás a falar de faixa etária porque normalmente nem tem que ser assim, mas se os teus interesses coincidirem, provavelmente é por isso que te é mostrado mais. Uma pergunta. Aqui ainda a ver com os influenciadores. Como é que achas que as marcas no futuro vão ter que lidar com eles? Com os influenciadores? Sim. Eu tenho a ver umas palestras todas sobre isto há pouco tempo. Eu acho que não é no futuro, eu acho que é já no presente, não é? As marcas hoje em dia, e isso na minha opinião, houve uma mudança muito grande. Nós há uns anos atrás, na mídia, quando fazíamos uma estratégia de mídia para uma marca, era raríssimo considerarmos como um meio os influenciadores. Há 2, 3 anos atrás, mas isso, desculpa, estou a dizer uma coisa mal, estou a dizer os influenciadores digitais. Okay. Outra coisa que estás a falar são os endorsers. Isso sim, sempre existiu e continuará a existir, mas isso é uma situação diferente. Eu estou a falar de pessoas que às vezes não são endorsers da marca e que são considerados para dentro de uma campanha e que existem diversos meios. Um dos meios possíveis também é um influenciador ou vários influenciadores. E as marcas começaram a perceber que eles são relevantes para as suas audiências e aquilo que eles dizem, as suas audiências seguem. Depois há métricas que podem ou não provar se isso depois se transforma em negócio, se transforma em vendas. Nem sempre o objetivo da marca são vendas. Utilizando os influenciadores nem sempre o objetivo é esse. Mas pode ser. Tu tens forma de fazer esse tracking e perceber. O influenciador coloca um post sobre uma determinada marca. Tu consegues perceber se as pessoas clicaram e se no final do dia ou dos dias, do que for, no final do tempo converteram vindo daquele influenciador. Isso é possível de ser medido. Portanto, as marcas conseguem perceber se eles influenciam não só ao nível da notoriedade, e isso não precisa depois fazer outro tipo de estudos para perceber, e mesmo ao nível do negócio da própria venda. Por isso... E a pergunta para Cajinho, que é, quem é que vai agenciá-los? São vocês a mídia? Quem é que vai falar com eles? O que é que lhes vai comprar a mídia? Sim. Serão vocês? Serão as agências de modelos, que já fazem isso também? Sim. De figuração? Serão as agências de influenciadores, que já há também no mercado? Sim. Hoje em dia o que acontece nós muitas das vezes lidamos com as agências que os agenciam a eles. Okay. Ou, no caso de algum específico que não quer ser agenciado, diretamente com eles. Agora, o que eu tenho notado é que eles muitas vezes por vezes não são fiéis só a uma agência. Portanto, trabalham com essa agência que os agencia, mas também trabalham com outras. Por exemplo, se eu for falar com uma determinada agência e quiser aquele influenciador, mas também quiser outros... já faziam também, não é? Mas também quiser outro, essa própria agência também pode ir buscar outros que teoricamente estavam mais ligados a uma outra agência e criar-me ali um pack de influenciadores. Ultimamente ainda aos influenciadores, é engraçado ver que as marcas trabalham de duas formas com influenciadores. Trabalham com aquele tipo de influenciadores que têm audiências muito grandes. Imagina, tu vais buscar 3 ou 4 pessoas e consegues chegar a muita gente e são conhecidos, são pessoas conhecidas, já são figuras públicas, já são celebridades, principalmente para aqueles que são os targets deles. Ou então podem trabalhar também com um long tail de influenciadores, ou seja, são influenciadores muitos, pequenos, portanto a audiência é relativamente pequena, mas eles são muitos. E existem já empresas também que fazem este tipo de trabalho. Tem muitos influenciadores, todos eles pequenos, mas quando é colocada uma mensagem, eles são muitos, chegam a poucas pessoas, mas no seu total chegam a muita gente. Portanto, existem estes 2 tipos de influenciadores digitais. E não digitais porque eles trabalham com plataformas digitais. E não será uma moda.
Ou seja, na minha opinião, neste momento está muito Há uma na bolha, moda. há uma bolha neste Sim, momento. neste momento. Agora temos que esperar para ver como é que evolui. Eu acho que este tipo ou seja, o desenvolvimento da tecnologia foi permitido que uma série de pessoas, foi permitido dar voz a uma série de pessoas que anteriormente não tinham, e portanto, o desenvolvimento das redes sociais, tudo isso. Portanto, na realidade, houve aqui uma criação dessa tal bolha e desta tal moda. Não me parece que vá de todo desaparecer. Agora, parece-me que provavelmente haverá de evoluir, até porque outras plataformas vão surgir, a forma deles se expressarem provavelmente vai também mudar, e eu acho que as marcas, se considerarem que eles continuam a ser relevantes, e eles são relevantes para grande parte das marcas, porque acabam por ser um bocadinho mais isentos a passar a mensagem da marca do que ser a própria marca a falar sobre ela própria, como tu dizeres sobre ti que és bom alguém dizer, não é? Acaba por ser um bocadinho... Mas será que as relações públicas vendiam às marcas há uns anos? E vendiam e vendem, e muito bem. Não. Estou a brincar. Acho que há espaço para tudo. Na Acho que as minha marcas opinião, devem fazer claro, tudo. acho que há espaço Acho que as marcas devem trabalhar. E acho que a várias riqueza é vertentes. exatamente essa, não é? Acho que ninguém, mas a mim nunca me ouviram dizer isso, que a partir de agora é só os influenciadores digitais. De todo. São também os influenciadores digitais. Mas é óbvio que todos os outros meios fazem a sua função. Cada meio tem a sua função. Mas Portanto, o mercado publicitário e o mercado não publicitário, não, desculpa, o marketing no geral é early adopter, não é? Sim. Sabemos disso. Eu lembro sempre de uma história muito É early engraçada. para alguns, porque algumas marcas... Sim, algumas ainda estão no, Claro. sei, no 8x3, mas ainda não saíram do 8x3. E também estão lá bem. Não, estão bem, mas não fazem mais nada a não ser o Sim, 8x3. também faz a sua função. A vossa vantagem é que vocês podem ser bem de tudo. Ganham sempre dinheiro. O quê? Vocês podem ser bem de tudo, ganham sempre dinheiro com aquilo. Não, no é final do verdade, dia. cada um tem a sua... Cada meio tem efetivamente tem a a sua sua relevância. função e tem a sua relevância. Concordo. Mas eu lembro de uma história já não sei o que é que contava, que quando trabalhava há uns anos numa agência, estava a criar com dupla, uma sala, e passou um estratégia. Nós estivemos mais à frente. Né? E quando viu, entrou e disse: o que é que vocês estão a fazer? Eu disse: estamos a pensar numa imprensa. Disse: imprensa, isso morreu. O futuro é publicidade em sacos de plástico. Sim. Na altura tinha acabado a pensar. Era a moda. Era a next thing que seria. E muitas vezes que sinto. Continua a haver. É sacos de plástico. Também vendem. Claro, nós vendemos tudo que seja uma forma de contactar com o consumidor, uma caneca, tudo que seja uma forma de fazer chegar a mensagem da marca ao consumidor, para nós é um meio. Num Para nós é um meio. podcast com um tipo de dispensórios a entrevistar outras pessoas sobre marketing. Sim. Podes vender-se às marcas. Tens uma marca por trás disso, ou não tens? Tenho uma marca. Não, mas podemos fazer product placement, por exemplo. Podes? Tens um carro aqui atrás, certo? Claro que podes. Estou a brincar contigo. Voltando agora, estamos a ficar sem tempo, voltando um bocado agora ao mercado e ao mercado em específico português. Nós passamos anos de crise imensos, não só na mídia, mas também na compra publicitária. Nos últimos anos tem-se notado uma tendência de crescimento, ainda como tu disseste bem, muito ténue. Achas que este mercado, primeiro, duas perguntas, se vai recuperar? Ou se está na hora de esquecer que não pode trabalhar apenas para aqui para dentro e tem que pensar para fora também? Se vai recuperar. É assim, é verdade que nós dizemos que o mercado cresce tenuamente e não voltou ainda aos valores de anteriormente e por aí fora. Agora nós não nos podemos esquecer que há, e estamos a falar, e quando estamos a falar disso, estamos a falar de fontes que auditam estes números, não é? E que nós sabemos o que é que são estes números. Só que estas fontes que auditam estes números não contemplam uma série de meios. Certo. Pronto. E ao não contemplarem, o que é que significa? Significa que o budget de marketing, ao ser dividido, nos últimos tempos tem sido dividido de forma diferente do que era uns anos atrás. E se nós pensarmos, por exemplo, nos eventos que são feitos, nos conteúdos que são produzidos pelas marcas e que se calhar não estão mesmo contemplados neste budget tradicional, que mede a televisão, a rádio, a imprensa, o digital, mesmo dentro do digital, por exemplo, não mede e do que, por exemplo, eu estou a falar... Não há muita forma de contabilizá-lo também, não é? Da quê? Não há muita forma de contabilizá-lo a nível nacional. Há forma de contabilizar, mas não é medido porque as plataformas, sempre como Google, Facebook, não disponibilizam os Pois dados. é isso, se eu tiver um café e comprar publicidade no Facebook, não há forma de se medir, não é? Claro, pronto. Há uma série de coisas que não estão a ser ainda contabilizadas, mas eu já nem falava nos Googles e no Facebook. No Google e no Facebook. Falava, por exemplo, mesmo de ativações de marca.
que não são contabilizadas dentro daquilo que é aquilo para nós definido como o budget, como um investimento publicitário. E por isso, na realidade, se dizes que se pode recuperar, sim, eu acredito que se pode recuperar. O que tem vindo a acontecer é que as marcas têm vindo a divergir mais, têm vindo a diversificar mais os investimentos que fazem. Diversificar nesse sentido, de fazer muita ativação de marca, muita criação de conteúdos. E por isso começa a ser... é difícil comparar um investimento publicitário com outro investimento, um volume de investimento publicitário com outro volume de investimento publicitário que existe hoje em dia. Ele não é exatamente comparável. Portanto, eu acredito que sim, que vai continuar a recuperar. E vamos ter que olhar mais para fora do que para dentro ou não? Na perspectiva de quem? Estou a falar a perspectiva aqui mais, se calhar, nas agências criativas. Sim. Na mídia é mais difícil, não é? Obviamente. Mas notas que, ou seja, há uma oportunidade de ver as agências portuguesas a criar para fora ou não? Eu acho que sim. Eu acho que a oportunidade tem que ser dada pelas marcas, não é? E permitir. Hoje em dia, o que muitas vezes se vê é criarem lá fora e a distribuírem para Portugal. E nas agências de publicidade o que acontece são muitas adaptações. Eu acho que os criativos portugueses têm... Mas são que as pessoas querem dinheiro com isso, não é? Não, mas eu acho que os criativos portugueses têm que provar é que são bons e têm-no provado em inúmeras situações e aí sim, criarem para fora. Portanto, eu acho que tem que ser as marcas a dar essa oportunidade e os criativos a provarem que conseguem responder à altura. Se a campanha for boa... E às vezes o que acontece também é que não criam, são criativos portugueses, mas não, e tu sabes melhor obviamente até que eu, e não criam cá em Portugal, vão criar fora e depois na verdade estão a criar na mesma para o mundo. E achas que esse problema, essa fuga de talentos deve-se a quê? É um mercado que é pequeno, por simplesmente? Eu acho que hoje em dia, e eu vejo mais uma vez até pelos meus filhos, hoje em dia as pessoas já não pensam ao nível local, ao nível do país, não é? Com a globalização as pessoas já pensam no mundo e não pensam só, enquanto se calhar eu ainda penso um bocadinho em Portugal, mas já não pensam dessa forma e para eles se eles forem criar já criam de uma forma muito mais global e portanto hoje em dia as gerações mais jovens é perfeitamente normal ir para fora estudar, é perfeitamente normal ir para fora trabalhar, não veem isso como nada de especial. Sim. E por isso eu acho que essa fuga de talentos acontece também naturalmente. E depois também tem obviamente a ver com as condições provavelmente que são dadas no país e não são satisfatórias e as pessoas saem e querem experiências novas. Eu chego à conclusão, porque isso também nos acontece nas agências de mídia, obviamente a rotação de alguma rotação de pessoas e eu chego à conclusão às vezes, por muito que tu faças e tu te podes dar salarialmente condições ótimas, as pessoas não ficam na mesma, porque as pessoas querem ter essas experiências internacionais. Portanto, querem, isso faz parte da vida. Já tive uma certa dificuldade em decorar o teu currículo todo. Porquê? As mudanças todas. Sim, mas varia sempre. Entre Ainda hoje anunciante... eu descobri hoje que tinhas estado no VESP, por exemplo. Sim. Uma coisa que não tinha. Normalmente eu tenho feito... Acontece-me isto, eu comecei numa marca, num cliente, na Reckitt, que hoje em dia é Reckitt Benckiser, na altura só Benckiser. E depois saltei para... foste a dizer ou não. Ainda bem que foste a dizer ou não. E depois saltei para agências de publicidade. E depois o que me acontece e depois eu volto outra vez aos anunciantes e depois volto para agências outra vez. Seja de publicidade, seja de mídia. Eu tive em várias Aliás, eu acho que hoje em dia, se eu contabilizar, provavelmente onde eu estive mais tempo, devo ter estado em uns 7, 8 anos, foi em agências de publicidade. Na BBDO, na DDB, Leo Burnet, por aí fora. Tive muitas agências de publicidade. Mas eu depois vou ao anunciante, estou uns anos no anunciante e volto para as agências. Agora, neste caso, para as de mídia. E eu acho que o que me faz fazer isso, além daquela ser um bocado irrequieta, não é? Estar sempre a tentar aprender mais e a saber mais, sempre a desafiar-me. Eu acho que tem a ver com o facto de nas agências tu tens uma diversidade muito maior na minha opinião, de temas e de marcas, não é? Isso é óbvio. Portanto, consegues trabalhar com muitas marcas diferentes e aprender muitos mercados diferentes. Mas no cliente também tens um poder de decisão maior do que nas agências, não é? Sem dúvida. No cliente tens um poder maior de decisão. Nas agências tens um poder maior de influência, porque aprendes de influência, atenção, não é de influência para o mercado, é de influência relativamente aos clientes, aprendes uma série de disciplinas diferentes, trabalhas com uma série de marcas diferentes, mercados diferentes, e ganhas muito, na minha opinião, muito conhecimento, que depois, quando vais aplicar aquela marca, para mim acho que fiz bem fazer assim, porque ganhei mais mundo nesse sentido. Sim, concordo.
concordo contigo. Também gosto de estar em cliente, atenção, não estou a dizer não gosto de estar em anunciante e em cliente, mas tenho feito assim muito essa transição de um lado para o outro. E às vezes até não é racional, portanto eu não fiz, agora... Nunca planeaste isso? Não, uma coisa que eu planeei... Um dia estavas no cliente e pensaste, um dia quero-te ir para uma agência. Sim, uma coisa que eu planeei foi, eu quero ter as várias perspectivas, eu quero estar a falar com uma agência de publicidade e saber exatamente o que é que eu tenho que dizer para ativar o que eu quero da forma correta e vice-versa. Portanto, eu queria ter a experiência de todos os lados. E sim, isso foi planeado. Agora, as mudanças assim vão surgindo e depois a pessoa aceita ou não aceita, mas na realidade foi muito essa parte, médio. Falando agora um bocadinho dos temas quentes do mercado, tem falado, no mercado internacional, tem-se falado mais intensamente nas últimas semanas, um que é recentíssimo, portanto tem 2 dias, que foi as transformações enormes, não sei se viste que Cannes decidiu colocar no festival, passou o festival, aquilo que a Advertising Age chamou o plano de dieta de Cannes. Dieta? Portanto, passou de 8 dias, 7 dias para 5 dias. Sim. Diminuiu o preço, 1.000 euros por entrada, portanto, substancialmente. Baixou radicalmente os preços dos hotéis, portanto, balizou os preços dos hotéis. Mas depois fez transformações menos exclusivo e criou transformações que têm mais a ver com a evolução do próprio mercado publicitário. Por exemplo, distinguiu a categoria de cyber. Diz que cyber hoje em dia é tudo e que não faz sentido haver uma categoria só de cyber. E emagreceu algumas subcategorias que também não faziam muito sentido. Mas isto para te perguntar. Como por exemplo, quais é que eles emagreceram? As imprensas, as outdoors, as coisas mais tradicionais, digamos. E criou uma coisa que provavelmente a transformação mais radical, que é só podes inscrever o mesmo trabalho 6 vezes. 6 vezes? Ou seja, os megas cases que ganhavam 30 leões e 7 Grand Prix tendem a acabar, neste caso. Sim. Aliás, depois de uma exigência das próprias networks, neste caso, mais não tanto da Omnicom, mas também mais da Publicis e da WPP. O que eu te perguntava é, notou-se no último ano, desde a última edição de Cannes, um apertar de cerco por parte das networks, não sei só Cannes, a indústria dos prémios no geral. Como é que tu olhas para isso? Achas que eles são relevantes no mercado? Não são? Tem que se transformar? Os prémios? Os prémios no geral. É assim, eu acho que os prémios são relevantes até porque, na medida em que são uma motivação para a equipa e para as agências criativas e para os próprios criativos, não é? Agora, há networks, e eu trabalhei em várias networks, como disse, em que abordam a questão dos prémios de forma completamente diferente. Eu não vou dar os nomes das networks, mas existem algumas em que os prémios surgem naturalmente do trabalho que é feito. Portanto, é feito um trabalho, a network trabalha para o cliente e desse trabalho tentam fazer o melhor possível e que daí surge um prémio. Há outras em que se trabalha para prémio. Trabalha-se para prémio, porque considera-se que isso é relevante, que isso motiva a equipa, que eleva o nome da network e a abordagem... Faz parte do trabalho comercial. Faz parte do ADN da própria network. Do meu ponto de vista, e se calhar influenciada pelo facto de ter estado nas áreas todas, do meu ponto de vista os prémios são importantes, mas tenho a sensibilidade que do ponto de vista das marcas e dos anunciantes muitas vezes não são muito relevantes. As marcas não estão muito preocupadas, sinto que às vezes não estão muito preocupadas em ganhar prémio ou não ganhar prémio, estão preocupadas obviamente em atingir os seus objetivos de negócio, Os prémios de eficácia nota-se que... Os prémios de eficácia são uma situação... Eu agora estava a falar de prémios criativos. Pronto, com base só na criatividade e não prémios de eficácia. Os prémios de eficácia, que era o exemplo que eu ia dar, que é, para mim, no meu ponto de vista, a exceção à regra, nesse caso, sim, porque nesse caso está-se a provar que uma estratégia de marketing e de comunicação, dessa estratégia de comunicação, funcionou para a marca. E isso é muito marketing, é mais do que só quando eu digo só não é no sentido negativo, sim. É do que ser exclusivamente um prémio criativo, que eu acho que até os anunciantes atribuem muito a isto. Foi a agência, é a responsabilidade da agência e outra é a responsabilidade do autor. Sim. E aí sim eu vejo os clientes muito envolvidos, e vejo as marcas muito envolvidas e a querer participar e o catering também é muito melhor. É uma coisa que eu já queria dizer há muito tempo. O melhor ganhar. Catering de prémios é o catering dos prémios da eficácia. Prémios de eficácia agora, para a semana, não é? Entrega. Eu já me inscrevi por causa do catering também. É sempre o melhor catering. O Pedro deve ver isto. Outro tema internacional que se tem falado bastante e que começa a entrar, curiosamente, também no mercado da mídia, das agências de mídia,
tem a ver com a entrada das consultoras. Sim, deixa-me fazer uma coisa ainda em relação a Cannes e em relação à minha network especificamente. Bastante presente em Cannes. Muito presente em Cannes, era isso que eu te ia dizer. É assim, todas as networks estão obviamente presentes. Para nós network, eu agora estava a falar um bocadinho da minha perspectiva como vivência e como tendo estado presente em várias áreas, mas para nós, network PHDI, são extremamente importantes os prémios e nós participamos bastante e existe, de um ponto de vista da network, um forcing muito grande para que as agências participem e que se inscrevam em prémios, porque considero que é bastante relevante. Portanto, é uma network muito premiada, nomeadamente com Leões e portanto, muito premiada em Cannes e que valoriza muito isso. Portanto, por isso, temos todos os anos sempre uma intervenção de uma pessoa que nós consideramos um guru em algum tema que é um tema relevante e escolhemos sempre o palco de Cannes para fazer esse tipo de intervenção. Que vi uma conferência patrocinada por vocês. Podes ter visto, todos os anos não lembro qual foi, mas lembro-me de ter visto. Sim. Lembro-me de ter visto. Mas desculpa, e agora passando à próxima pergunta, que era das consultoras. Das consultoras, eles começaram por adquirir, então isto é mal, contratar criativos e publicitários em geral, criativos aqui é um bocado diminutivo. De seguida começaram a comprar agências de publicidade. Hoje em dia já compram agências de transmissão, então está a mídia também. Como é que tu olhas para esta entrada? Ou seja, começa-se a falar, quem estiver atento um bocadinho ao que se passa na mídia da área lá fora, que a Omnicom provavelmente poderá ser comprada até por uma consultora. São enumeradas várias networks, mas uma delas é a Omnicom. Eu acho que esse é um caminho que as consultoras estão a querer percorrer. Eles na realidade, até para fazerem consultoria, não é? Têm que se especializar em determinadas áreas e por isso é uma das formas que eles fazem é adquirindo esse conhecimento e incorporando esse conhecimento dentro da própria marca. Como é que eu olho? Acho que é uma evolução que vai acontecer, não olho bem nem olho mal. Acho que a partir do momento que isso acontecer significa que eles são mais um concorrente. Se não formos nós os comprados, serão mais um concorrente nosso e é viver nesse mercado de concorrência e fazer o melhor possível. Não? Mas achas que vai modificar o nosso negócio ou não? Sim, eles ao comprarem, eles ao comprarem uma network de mídia, eles estarão, eu não sei exatamente, não sei o suficiente sobre o tema para te dar essa opinião de uma forma muito construtiva, porque assim, eles ao comprarem uma network de mídia, tem duas hipóteses, ou querem ter esse conhecimento eu acredito que eles queiram ter esse conhecimento para fazer também, portanto, consultoria na área de mídia. Portanto, se vai modificar o mercado, sim, vai ser um concorrente com o qual temos que trabalhar. Não tem especial... Não. Medo. Eu gosto de concorrência. Isso é bom. Bem, nós estamos já na fase final. Há uma pergunta que eu costumo fazer sempre e tu dás aulas também, portanto, passo pela mão vários alunos. Se saísses daqui e te aparecesse um rapaz novo, uma rapariga nova, e te perguntasse, Sandra, gostava de ter o teu trabalho daqui a uns anos, gostava de fazer o que tu fazes, gostava de ser CEO de uma agência de mídia, qual é que era o maior conselho que lhe davas? Olha, eu acho que o maior conselho que dava era eles perceberem, e que dou a vários, porque eu faço mentoria a alguns estudantes, é perceberem que o momento de aprendizagem não termina de todo ao tirar uma licenciatura, de todo, e cada vez menos. Eu fiz isso sempre na minha vida, portanto sempre procurei, portanto, não parei de todo, portanto tirei a licenciatura, fiz licenciada em Economia, e depois a seguir tirei pós-graduação em Marketing Digital e depois tirei mestrado em Marketing e tenciono dentro de pouco tempo começar a tirar um doutoramento. Pronto, isso aí mais relacionado com uma parte mais académica, mas eu acho que o principal conselho que lhes dava era percebam que de um ponto de vista da formação têm que continuar sistematicamente a aprender. Isto por um lado. Por outro lado, para as pessoas que estão ainda a estudar, uma coisa que eu valorizo nos currículos e quando entrevisto pessoas é não só terem parte académica, portanto, continuarem a parte académica ao longo da vida, perceberem isso, e por outro lado, agora, neste momento, não estarem só a estudar, fazerem outras coisas, não tem que ser só o voluntariado. Porque o voluntariado é um tema, pronto, muitas vezes é debatido, mas interessa-me ter um voluntariado no currículo. Se é o que fazem, interessa. Mas eu acho que o que interessa é fazerem alguma coisa, para além de só estudarem. Portanto, mostrarem essa proatividade, mostrarem que conseguem ter opinião, porque muitas vezes aparecem pessoas que não conseguem ter uma opinião, porque estudam e papagaiam aquilo que
que aprenderam. Portanto, construir essa opinião, fazer algo para além de só de estarem a estudar. Bem, muito obrigado, Sandra, por teres Nada, vindo. obrigada eu. Obrigada.